Você tem fobia social e fica vermelho ou vermelha toda vez que precisa apresentar um trabalho na faculdade? Ou quando está conversando aí com alguém, quando está em um lugar com muitas pessoas, ou quando está em uma entrevista de emprego? Você se sente mal por isso, né? Porque às vezes nem vê motivo para ficar ruborizada, mesmo assim sente que seu rosto começa aí a pegar fogo e você acaba se incomodando com os comentários das pessoas, né? Te perguntando, por que é que você está vermelho? Né? Ou te perguntam, você está com vergonha? Se sim, não sai desse vídeo, porque hoje eu vou falar sobre o rubor facial. Olá, eu sou a Gabriele Costa, psicóloga, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o rubor facial, né? Bom, então já iniciando, né, o rubor facial é um dos sintomas mais visíveis aí embaraçosos que muitas pessoas com ansiedade social acabam enfrentando, tá? Então esse sintoma, ele ocorre quando o seu rosto, obviamente, né, e às vezes até o pescoço, orelha, até mesmo aqui o peito, né, eles ficam vermelhos devido, né, ao aumento aí no fluxo de sangue para essas áreas, tá? E aí você pode estar se perguntando, Gabriele, né, e por que o rubor facial ocorre? Bom, gente, o rubor facial é uma resposta, tá, fisiológica involuntária ao estresse ou à ansiedade, tá? Então, quando uma pessoa com ansiedade social, por exemplo, né, se encontra em uma situação que percebe, que avalia aí como sendo uma situação ameaçadora ou embaraçosa, o sistema nervoso simpático é ativado e isso acaba aí desencadeando a liberação de adrenalina, que dilata os vasos sanguíneos e aumenta aí o fluxo sanguíneo para a pele, resultando no rubor facial, tá? Então vamos lá, né? Precisamos entender, tá? O primeiro ponto, que ficar vermelho, né, ou vermelha diante de uma situação constrangedora é completamente normal, tá? Então vou dar um exemplo aqui até para facilitar, né, para que a gente consiga compreender. Então, digamos que você está em um local onde o som está muito alto, né, e você está aí conversando com uma pessoa e por conta, obviamente, do som estar alto, a sua voz também vai estar alta, né, porque você não consegue ouvir direito a outra pessoa e também para que a pessoa te ouça, você começa a falar num tom mais elevado, né. Mas digamos, né, que você está lá conversando e do nada o som ele, né, é desligado aí. Então, o som ele é interrompido abruptamente. E nesse momento, né, a sua voz ficou alta ali e algumas pessoas olharam para você, porque você foi a única pessoa que continuou falando quando o som foi interrompido aí abruptamente, né? Então, ó, veja, nesse exemplo que eu tô dando, nessa situação, possivelmente, né, a maioria das pessoas aí talvez ficasse vermelho ou vermelha. Né? Ou seja, você se sentiu constrangido, envergonhado e automaticamente você o quê? Ruborizou, você ficou vermelho ou vermelha. Percebe que você não consegue controlar, é automático, você fica vermelho instantaneamente. Ok até aqui? Então agora, né, vamos para um outro ponto, tá? Dessa questão aí do rubor facial, né? Então tem algumas pessoas que têm o que a gente chama de rubor facial excessivo, tá? Então esse rubor pode acontecer não apenas em situações em que a pessoa se sentiu aí constrangida, né? Como nesse exemplo que eu dei. Nesse exemplo que eu dei, poxa, eu passei uma vergonha ali alheia, né? Fiquei constrangida e ruborizei. A maioria das pessoas talvez ruborizasse neste exemplo, tá? Mas no rubor excessivo, né? A vermelhidão não acontece apenas em momentos em que você se sente constrangido, mas em diversos momentos, em diversas situações. Seja, né, porque você está num ambiente mais frio ou num ambiente mais quente, seja porque você está praticando algum tipo de exercício físico, por exemplo, ou porque você passou aí por uma emoção mais intensa. Percebe? São várias situações e diante dessas várias situações, algumas que nem todo mundo fica vermelho, então, se o tempo está mais frio, fico vermelho ou não, mas no rubor excessivo isso acontece, né, de uma forma mais constante, com mais frequência, tá? Então, às vezes você está tranquilo e do nada sente o rosto ficando aí mais quente e vermelho sem qualquer motivo aparente, tá?
E esse rubor facial, gente, pode intensificar a sensação de ansiedade, né? Porque a gente, a pessoa que sente, né, como ela começa a sentir aquela quentura subindo, ela já deduz, vou ficar vermelha e vão me perguntar o porquê é que eu estou vermelha, e isso acaba aumentando a ansiedade, tá? Então, muitas pessoas, inclusive, né, relatam que começam a se isolar de interações sociais porque não gostam de ouvir os comentários das pessoas, né, apontando aí a todo momento que ela tá ficando vermelha, né? Outras chegam até a se esquivar de lugares abafados, tá? Eu já ouvi relatos, já li relatos sobre isso, né? E algumas, quando vão rir, por exemplo, acabam aí cobrindo o rosto para disfarçar o rubor facial. Inclusive, gente, né, durante a pandemia, né, muitas pessoas relataram que o fato de ter que usar a máscara, né, foi algo confortável para elas, porque cobria o rosto, né? Então são pessoas que tendem a ruborizar com facilidade e foi um alívio para essas pessoas terem que usar aí a máscara, tá? Mas o que muitas pessoas não sabem, né, é que a vermelhidão facial pode ser uma doença, tá? Chamada de eritrofobia, né? Conhecida aí também como o medo do rubor facial, tá? Então é uma condição psicológica caracterizada pelo medo intenso e irracional de corar, né, em público, tá? Então, pessoas com eritrofobia temem situações sociais nas quais possam ficar envergonhadas ou ansiosas, né, e acabam levando aí ao rubor facial. E esse medo pode se tornar tão debilitante que as pessoas, né, podem evitar interações sociais e acabam aí desenvolvendo, né, comportamentos de esquiva, como a gente já falou aqui no vídeo, tá? Gabriele, quais são os sintomas, né, da eritrofobia? Gente, o medo intenso de ruborizar, né? Então a pessoa teme situações em que ela possa corar, mesmo que a situação não seja objetivamente ameaçadora, tá? Então a ansiedade, ela começa a desenvolver a ansiedade antecipatória, então ela começa a se preocupar excessivamente com a possibilidade de ruborizar antes de eventos sociais. E elas se preocupam também, né, com lugares abafados, né? Porque normalmente lugares abafados a gente tende mesmo, né, já ficar um pouquinho quente e isso traz o rubor facial para elas, então elas se antecipam, né, questionando, peraí, mas o lugar que a gente vai é muito fechado, é abafado, e elas evitam, elas ficam ansiosas antecipatoriamente a esses locais e elas evitam a ir a esses locais, né? Então percebe como ela vai restringindo muito a pessoa, né? E como a gente está falando aqui, né, já entra a evitação de situações sociais. Então a pessoa ela pode evitar reuniões, apresentações, encontros ou qualquer situação que envolva interação social. Certo? Entendido, compreendido até aqui? Então vamos que vamos, tá? Vamos continuar aí. E Gabriele, tem tratamento para eritrofobia, né? Qual que é o tratamento para essa questão, para esse medo, né, do rubor excessivo? Gente, primeiro ponto, sim, tem tratamento, tá? O tratamento muitas vezes é medicamentoso e também tem um tipo de procedimento cirúrgico para casos extremos aí, tá bom? E lógico, a terapia que também ajuda, porque nela, né, você vai trabalhar o medo que você tem de ruborizar, né? Você vai trabalhar aí as exposições para que você evite, pare, né, na verdade, de evitar essas situações e tudo mais. Mas é importante deixar claro aqui, tá, que como o rubor facial é algo automático, ou seja, uma resposta automática, não tem como eu te falar que na terapia, tá, nós iremos realizar uma técnica e você nunca mais vai ficar vermelho diante das situações, tá? Isso não existe, certo? O que a gente vai trabalhar na terapia é se você desenvolveu um medo de ficar vermelho ou vermelha diante das situações. Então a gente vai avaliar se isso se transformou em uma fobia específica e aí sim a gente entra com tratamento para essa fobia específica na tentativa de impedir que você se isole, tá? Por conta aí do receio de ficar ruborizado ou ruborizada a todo momento. Certo? Então é muito importante a gente ter isso em mente, tá? A gente não vai acabar ou eliminar com o rubor facial, a gente vai tratar o seu medo.
o seu receio de ficar vermelho diante das situações, tá bom? Então, na terapia, a gente vai fazer um mapeamento, a gente vai investigar em quais situações, né, esse rubor tende a aparecer, para que a gente trabalhe essas situações, para que a gente entenda os pensamentos que você tem tido diante das situações e para que a gente consiga trabalhar esse seu receio, esse seu medo. Tá bom? Então, para que a eritrofobia não acabe impactando negativamente a sua vida, né, afetando aí o seu bem-estar emocional, social, profissional, enfim, para que você não se isole ou evite oportunidades de crescimento pessoal e profissional devido ao medo, né, constante aí do julgamento alheio, é importante você buscar tratamento psicológico, sim. Ok? Então, pessoas que têm esse rubor facial excessivo podem procurar ajuda para tratar dos sintomas, se você entende, obviamente, que não quer mais conviver com isso. E também pode buscar tratamento psicológico, caso você tenha desenvolvido essa fobia específica, que é o medo aí de não... o medo, na verdade, de ficar vermelho, né, diante de inúmeras situações, tá? Bom, eu acredito que eu falei tudo. Se você tem alguma dúvida, tá? Pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu leio todos, né? Inclusive, se você tem ansiedade social, eu vou deixar também aqui na descrição o link de um e-book sobre ansiedade social. Tá certo, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.